Olá! Finalmente gravando um vídeo para vocês que eu estava aguardando ansiosamente por essa oportunidade. Estou aqui com a minha irmã, Oi! Viviane, para os íntimos Vivi. Segue ela lá no canal dela, @Vivi Cakes Oliveira. Vivi Oliveira Cakes, corrigindo. E hoje a gente vai bater um papo bem interessante aqui sobre as dores, né? A dor da perda e a dor da culpa, né? Nós vivemos um momento de perda, seguido um do outro, né? Perdemos no mesmo ano a nossa mãe e 8 meses depois o nosso pai. E foi um momento de muito desafio para ambas. Mas eu estava passando pelo deserto, que quem me segue aqui já conhece um pouquinho da minha história. Eu estava sendo desafiada a superar um diagnóstico de câncer. E naquele momento, a única pessoa do nosso lar que estava, digamos que de pé, né, foi essa heroína que está aqui do meu lado. Tentando ficar de pé, né? E ela vai exatamente contar para a gente um pouquinho do que foi para ela, do como foi para ela. Porque a ideia aqui não é só fazer uma narrativa para vocês, mas é ter uma forma de fazer essa informação chegar para muitas pessoas que, por incrível que pareça, no nosso dia a dia, e eu obviamente acredito que não tem nenhuma coincidência, é de fato Deus que nos coloca ali frente a frente com quem está precisando ouvir um pouquinho da nossa história. E muitas pessoas nos procuram, principalmente a ela, né, no dia a dia, em circunstâncias assim das mais inusitadas possíveis, quando ela está fazendo entrega do trabalho dela, quando ela está falando de negócios e de repente vem alguém que no meio de uma negociação, no meio de um orçamento, começa a trazer para ela uma dor que é exatamente o que a gente está falando aqui hoje. A dor da culpa, a dor da perda, como superar o luto, né? E ela passou por isso, e eu posso dizer que ela passou três coisas simultâneas, ciente, né, dentro desse contexto que eu estou falando. Eu estava com um diagnóstico, né, uma sentença de morte, literalmente, com um diagnóstico de poucos meses de vida por conta do câncer. Minha mãe, que faleceu, e né, de uma hora para outra, assim, sem nenhum aviso prévio, digamos assim, sem que a gente tivesse sequer a identificação da causa-morte. Nosso pai, que também estava atravessando um deserto, né, buscando ali superar um câncer, infelizmente também faleceu. E ela foi a heroína que ficou de pé. E como sobreviver a tudo isso? Como se manter de pé? Como se manter lúcida? Como se manter com fé depois que você está ali clamando, 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 clamando a Deus por um milagre e esse milagre não vem? O que fazer quando você clama a Deus por uma resposta positiva de Senhor, cura minha mãe, salva minha mãe, ressuscita, porque esse era o nosso desejo quando a gente teve a informação de que nossa mãe tinha acabado de falecer, clamando e esperançosas de que Deus pudesse fazer um milagre mesmo ali, já sendo um último momento. E como receber a informação de que a gente estava ali o tempo inteiro acompanhando o processo do nosso pai, e ela que ficava visitando meu pai e me visitando, e acreditando nessa cura, porque ele teve vários momentos de melhora, 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 e que confirmavam que, olha, nossas orações estão sendo atendidas. E o que fazer quando vem a informação de que, olha, acabou, faleceu? Como muitos, né, que se perguntam, onde estava Deus? Tantos que questionam, Deus, por que o Senhor não atendeu a minha oração? Então vamos ouvir a Vivi, que ela pode contar um pouquinho de como ela vivenciou isso, de como ela superou isso. Fala, Vivi, conta para o pessoal que precisa da sua ajuda. Então, no momento em que eu estava com a minha mãe no hospital, e para mim parecia uma coisa simples, né? Uma glicose muito baixa, uma pressão muito baixa, e em momento algum eu cogitei a possibilidade de que ela não voltaria daquele hospital. O tempo inteiro com ela, eu pensava, ela vai tomar uma medicação, ela vai ficar bem, talvez ela fique internada em observação um dia, dois, mas ela vai voltar para casa. E quando eu vi ela entrar em choque, e ela ter uma parada cardíaca, e os médicos tentando reanimar, e pela cara dos médicos eu já sabia que não tinha jeito. Só me restava clamar a Deus. E foi ali naquele corredor de hospital, num momento de muito desespero, onde eu clamei, eu implorei, e eu chorei, e eu fiz tudo que podia diante de Deus para que Deus trouxesse ela de volta. Trouxesse a vida, porque eu já havia visto ela morta ali. Infelizmente não foi essa a vontade de Deus, né? Deus achou melhor levá-la e hoje eu entendo que Deus atendeu o pedido dela, né? Fez o melhor para ela, porque a gente tem um lado egoísta que
acredita que mesmo que a pessoa fique, muitas das vezes debilitada, numa cama, seria o melhor para mim, ter a minha mãe comigo, mesmo que numa cama de hospital, mesmo que ela dependesse de mim para tudo, e com certeza ela não queria isso para ela. Então hoje eu creio que Deus atendeu o pedido dela, atendeu as orações dela, cessou toda aquela dor que ela vinha suportando por muito tempo. E aí depois da morte da minha mãe, ainda sem entender, ainda um pouco até revoltada com Deus, porque eu passei por esse período de não entender porque Deus não me ouviu, porque eu fui envergonhada naquele hospital onde muitas pessoas riam da minha cara, de me verem com as mãos estendidas aos céus, clamando, implorando para que Deus me atendesse, para que Deus trouxesse minha mãe de volta. E eu não fui atendida, então eu não entendi o porquê Deus não me ouviu, né? Passei um tempo difícil para entender, e nesse período, ainda sem entender, como a minha irmã já falou, nós perdemos o meu pai. O meu pai estava num hospital particular, para mim, estava sendo bem atendido, né? Porque da minha mãe, muitas vezes, eu me culpei até por ela estar num posto de saúde. Ele havia tido alta e ele não quis ir para casa porque ele não estava enxergando direito. Foi uma opção dele continuar no hospital para se tratar mais, para entender o porquê que ele não estava enxergando direito. Então, na minha cabeça, ele estava bem. O câncer estava controlado, a pneumonia estava controlada, ele estava lá para tratar a visão. E quando eu chego para visitá-lo, mais uma vez, a notícia que ninguém merece receber. O meu pai já havia falecido e eu não consegui sequer visitá-lo naquele UTI. Porque no dia anterior, ele estava no quarto, ele estava bem, falando no telefone. E no dia seguinte, ele estava na UTI e já havia falecido quando eu cheguei. Paralelo a isso, volta aquela dor, e ainda não tinha sido superada na morte da minha mãe. A minha irmã estava no estado gravíssimo no hospital, entre a vida e a morte, quando os médicos já diziam: despede-se dela, porque pode ser a última vez que você vai encontrar ela com vida. Ninguém dava nenhuma esperança para a vida dela. E era muito difícil suportar a perda do pai, a perda da mãe. Eu ainda tinha um filho pequeno, um outro um pouquinho mais velho, a minha sobrinha muito pequena também, e eu não conseguia lidar muito bem com a minha dor, mas eu sabia que a minha dor tinha que ficar para depois, porque eu precisava lutar para salvar a vida da minha irmã. Era o que me restava, né? A minha irmã. E aí Deus me deu forças, não sei de onde, para continuar vindo visitá-la, para continuar clamando e crendo que ainda que Deus tivesse levado meu pai e a minha mãe, na vida da minha irmã ia ser diferente. O milagre iria acontecer sim, porque Deus ainda é o mesmo que opera milagres. E o fato de meu pai e minha mãe não terem sobrevivido não era falta de Deus, não era falta de fé, não era Deus não age mais. Era a vontade dele, era o melhor para eles. Para mim, com certeza não era, mas Deus sabia o que era melhor para eles. Deus sabia que a gente suportaria, porque eu nunca imaginei que eu conseguiria sobreviver sem a minha mãe e sem o meu pai e com a minha irmã naquela situação. Mas Deus nos deu forças, Deus foi trabalhando na vida da minha irmã, Deus foi operando um milagre dia após dia, Deus foi nos fortalecendo, Deus foi me dando forças para superar toda a dor, para entender o porquê que tudo aquilo aconteceu, para me entender com Deus novamente, porque eu vi Deus agindo na vida dela, eu vi Deus agindo na minha vida, porque eu não teria forças sequer para levantar da minha cama depois de tudo isso acontecer. E Deus me deu força todos os dias para levantar, para ir visitá-la no hospital, para ir fazer o que precisava fazer para os meus filhos, para em muitos momentos estar com a minha sobrinha. Eu não consegui estar sempre, mas sempre que eu pude eu esteve ali, e para cuidar um pouquinho da minha irmã. E hoje ela está aqui para contar a vitória, para contar que Deus existe sim, para contar que Deus dá forças sim, e mesmo nos momentos em que Deus não responde a nossa oração, mesmo nos momentos em que Deus diz não, ou nos momentos em que ele fica em silêncio, ele está trabalhando. E assim como ela falou, hoje eu entendo o propósito de Deus na minha vida. Muitas das vezes as pessoas vêm até mim para fazer uma encomenda, para fechar um pedido de doces que nada tem a ver com a minha família, pessoas que nem conhecem a minha história, mas que começam a contar, a desabafar e a falar da sua dor, pessoas que estão passando por aquilo que nós passamos. E hoje a gente entende que tudo que a gente passou foi para que a gente estivesse preparado para ajudar,
para consolar, até para dividir o que a gente passou, porque só quem passa de verdade tem autoridade para falar sobre aquilo que viveu, para falar sobre aquilo que passou. E assim como a minha irmã hoje tem autoridade para falar sobre Deus cura sim, Deus faz milagres sim, ela não sabe de ouvir falar, ela viveu na pele, ela sentiu todas as dores, ela foi diagnosticada com uma doença grave, ela foi desenganada pelos médicos, mas ela está aqui para contar a vitória do que Deus faz. E isso também aconteceu na minha vida, porque eu passei pela perda do meu pai, eu passei pela perda da minha mãe, eu passei pelo meu período de revolta contra Deus, que eu achei que Deus não estava me ouvindo, mas eu vi Deus operando na vida da minha irmã. E Deus me mostrou que tudo isso tinha um propósito. E é por isso que nós estamos aqui, para falar para você que está passando pela mesma dor, para falar para você que perdeu um ente querido, para falar para você que orou e Deus te disse não, ou Deus não te respondeu. Deus está trabalhando na sua vida. Com certeza a sua vontade não era essa, mas Deus sabe que era melhor para aquela pessoa que passou, que se foi, e o que é melhor para a sua vida. E no momento certo, você vai entender todos os propósitos, porque tudo isso aconteceu. Só te digo uma coisa, nunca duvide de que Deus pode tudo. E se Ele permitiu, é porque essa era a melhor coisa a fazer. Deus não faz nada para castigar a gente, Deus não faz nada para punir, Deus não faz nada por acaso. Tudo tem um propósito, e com certeza tem um propósito, até no seu momento de dor. Então simplesmente confie no Senhor, por mais que você esteja aí revoltado. Deus não me ouviu, Deus não me atende, Deus não existe. Ele existe. E Ele está trabalhando na sua vida, assim como Ele tem trabalhado na nossa todos os dias. É lindo ouvir ela falar e desafiador, porque vem as memórias. Mas de tudo que ela falou, é muito importante falar do hoje, do como eu a vejo. Uma coisa muito curiosa é que a minha irmã, desde pequenininha, ela sempre teve muito pavor, pânico, e nunca sequer poderíamos imaginar que um dia ela ia entrar dentro do cemitério, porque ela nunca ia. A gente já tinha passado por algumas perdas na família e ela nunca ia. E ela dizia que ela nunca colocaria os pés lá. E quando aconteceu tudo isso com os nossos pais, quem teve que ir lá para agir, para resolver documentação, quem teve que ir lá organizar tudo, quem teve que de fato estar à frente foi ela. Para a gente perceber que a palavra de Deus é viva e verdadeira quando ele fala que tudo coopera para o nosso bem. Nós estamos neste mundo exatamente para um treinamento, para sermos preparados. Isso aqui é um período transitório, é como uma escola. A gente não passa a vida inteira dentro de uma sala de aula na alfabetização. A gente vai evoluindo, a gente vai passando de fases, né? E na vida também a gente vai passando de fases. E exatamente como ela dizia que não teria condições nenhuma de estar nesse lugar ou de tomar decisões numa hora de dor, foi ele que ela se descobriu. E se descobriu uma pessoa tão forte que ela nem mesmo poderia imaginar. Que ela poderia estar passando por uma situação tão desafiadora na vida de 3 pessoas que ela muito ama, que era a base familiar, né? O pai, a mãe e eu como irmã. De estar com 3 crianças, de alguma forma, sobre a responsabilidade dela, ter que se manter de pé para, de alguma forma, suportar tudo isso. E ainda ter que cuidar com a parte burocrática, de lidar com as situações práticas da vida. E ela se manteve de pé. E perguntar, humanamente falando, quem a conhece imaginaria que isso seria possível? Não. De jeito nenhum. Mas é a graça de Deus, é o poder de Deus. E hoje, muitas das vezes, a gente para conversar, as lágrimas descem, a gente relembra coisas. Eu até comentei num vídeo anterior aqui do canal sobre as comparações, sobre quem amava mais, quem amava menos, quem era queridinha, quem não era queridinha, coisas de filho. A gente cresce, mas ainda guarda muitas memórias de criança, muitos questionamentos do tempo que a gente ainda era criança. E mesmo tendo maturidade para algumas coisas, a gente ainda se percebe maturo para outras. Mas algo que a gente aprendeu muito, que é isso que a gente quer dividir aqui com vocês, é que confiem em Deus, tá? Ele tem um propósito antes mesmo da criação do mundo. É uma passagem bíblica que fala sobre isso, que antes da fundação do mundo, nós já estávamos em Deus e Ele nos escolheu nele. Então nós somos um só com Deus e nele Ele escolheu você que está aí nos assistindo. Ele escolheu a Vivi para passar com louvor por essa prova. Ele me escolheu para passar por esse desafio. E a Bíblia ainda fala que ele nos fez santos e irrepreensíveis. E a santidade não está pautada em não ter pecado, mas ela está pautada em a forma com que Deus nos vê. É como ele nos vê. Ele nos vê de maneira santa e irrepreensível.
E complementando a palavra ainda segue, esbanjando, derramando sobre nós o amor de Deus, falando, e nos predestinou, ou seja, há um predestino para cada um de nós. E esse predestino é de que nós somos de Deus e nos predestinou para sermos dele. Então, meus pais, por mais que a gente tivesse esse desejo egoísta de que eles permanecessem conosco eternamente até os últimos dias da nossa vida, é um desejo nosso, da carne, egoísta, mas Deus os predestinou para eles, então para Deus, então nossos pais foram para Deus. Nossos pais cumpriram um ciclo, porque é um ciclo, como tudo na natureza. Tudo na natureza. Tem dia, tem noite, tem sol, tem chuva, tem maré cheia, maré baixa, lua cheia, lua minguante. A vida é de ciclos. Nossos pais concluíram a jornada. E com louvor, porque a gente só foi se dar conta do ser humano incrível que nós nos tornamos por causa dos nossos pais quando eles partiram. Enquanto eles estavam aqui, a gente achava que não era capaz de fazer nada. Às vezes a gente ficava assim, tipo, caraca, se não fosse minha mãe, eu não ia dar conta dessa situação com a minha filha. Coisas que a gente pedia socorro, a gente viu que dava conta de fazer sozinhas. Com a direção de Deus, né? Não só sozinhas, mas a gente se viu muito mais forte do que nós já éramos antes. E a gente percebeu que eles fizeram que a gente se tornasse tão forte assim. Tanto que no momento de maior dor, nós percebemos que nós estávamos mais fortes do que a gente podia imaginar. Que nem no nosso pior pesadelo a gente imaginou que passaria por tudo isso e que conseguiria passar. Porque por nós mesmos nós não teríamos forças para nada, nem para levantar da nossa cama, tamanha a dor e o desespero. Mas Deus nos fortaleceu, os nossos pais, com todos os ensinamentos ao longo da vida, nos fizeram fortes e nós vencemos, para a glória de Deus. Você também vai vencer, não desanima não. E eles ainda continuam nos dando força, porque a memória é uma coisa muito viva. O nosso cérebro ele não distingue o que é real do que é imaginado. E quando ele traz a memória, uma situação do passado, vira e mexe, a gente se pega tendo memórias prazerosas em que a gente começa a sorrir, porque a gente lembra exatamente qual seria a direção que nossos pais dariam, exatamente a frase que nossos pais diriam naquela situação. E uma coisa que nos impulsiona muito é que esse amor, o que antes era uma dor, a dor da perda, a dor da culpa, a culpa pelo sentimento de, eu poderia ter feito mais, acabou se transformando em uma saudade, mas uma saudade gostosa e que nos impulsiona a honrar essa memória, a estar de pé no momentos de desafio, a saber que os nossos pais nunca se renderam no desafio, a buscar sempre essa referência. E hoje faz muito sentido porque nós somos mães, então a gente sabe que os nossos filhos não aprendem pelo que nós falamos, mas pela observação de tudo que nós estamos fazendo. E que em algum momento, como a Bíblia fala, ensina o seu filho no caminho que ele deve andar, para que quando ele cresça, não se desvie dele. E de verdade, nossos valores, nossos princípios, nossa fé, né, Vi? Nossa fé foi ensinada pelos nossos pais. Nossa força de superação, a resiliência que a gente desenvolveu nesse desafio todo, já era uma resiliência que a gente veio desenvolvendo e sendo moldada pelos nossos pais, que foram pessoas que vieram de lutas, que são dores que, enfim, seria vídeos e vídeos para contar a história, a jornada dos nossos pais, e que nos inspiram, porque eles foram vitoriosos, são vitoriosos, né? E o que Deus nos fala, até quando a gente fala de Abraão, né? A promessa que Deus fez para Abraão não se cumpriu só na vida dele. Era uma promessa para sua descendência. Então nós cremos que as promessas que Deus fez para nossa mãe, para o nosso pai, e eu posso comprovar para você, Deus está cumprindo hoje nas nossas vidas. E as promessas que ele nos fez, eu tenho certeza, e já vemos muitas hoje se cumprindo na vida dos nossos filhos. Então que a gente cumpra o nosso ciclo aqui com fé, com força, com resiliência, com amor, com a capacidade, a certeza de ter, dada já por Deus, a capacidade de superação. E que a gente confie, como a Vivi falou, de que tudo tem um propósito, de que ainda que Deus diga não, ele permanece sendo Deus, ainda que ele diga sim, ele permanece sendo Deus, e que ainda que a gente não compreenda, a pergunta, né, que todos fazem é o porquê comigo, o porquê eu, e na verdade é para quê, Senhor? O que o Senhor quer me ensinar? E é realmente um sentido de gratidão, sabendo que na dor ou na alegria Deus está presente. No sim ou no não, Deus é soberano.
Então, o nosso desejo aqui é que se você hoje está vivendo um momento de dor, que você se perdoe, porque quando Deus realmente quer e Ele sabe o que é melhor, Ele pode fazer milagre, como Ele fez na minha vida. Só que quando Deus sabe que o melhor para nós, o melhor para nossa família, é que seja levado para esse lugar de descanso, para esse lugar de desfrute, que é ao lado de Deus, que é voltando para realmente de onde nós viemos antes da fundação desse mundo, que a vontade dele é soberana e que ele só vai dizer o não pra gente. E quem é pai aqui sabe como é difícil dar um não para um filho. E a gente só fala não para um filho quando a gente sabe que é o melhor para ele, que ainda que doa, mas é o melhor para ele ao longo prazo. Então que você tenha hoje esse sentimento de ser acolhida por Deus, de ser abraçada por esse Deus Pai, em todo o tempo, em todo momento, ainda que seja no momento de dor. Nós profetizamos exatamente isso, né, Vi? Que o Espírito Santo Consolador console o seu coração, te conforte e que essa clareza de amor, de cuidado esteja na sua vida. Que o Espírito Santo, de fato, traga para você o entendimento de que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Em todo o tempo, em todo momento. Os Tá seus bom? pais, os seus entes queridos vão estar sempre guardados dentro de você, nas suas lembranças, nas suas memórias, até das coisas difíceis, né? A gente se lembra até com carinho dos puxõezinhos de orelha, as coisinhas que antes a gente achava, que coisa chata de pai e mãe, mas hoje faz muito sentido pra gente, tem muita importância e tá sempre guardado com a gente. Isso ninguém tira de você. Mas com certeza, apesar de toda a dor, de todo o sofrimento, porque a gente é ser humano, a gente sente dor, a gente sente saudade. Tem dias que a saudade é de um momento de alegria, com sorriso, né? Como a minha irmã falou, a gente lembra e morre de rir de lembranças, saudades gostosas. Tem dia que a saudade é mais pesada, mais sofrida, a gente chora. A gente chora porque nós somos humanos, por mais que a gente creia que Deus fez o melhor, a gente queria que os nossos pais estivessem aqui. Mas com certeza, para tudo tem um propósito. Se você está passando por esse momento de dor agora, que Deus possa consolar o teu coração e que você possa encontrar em Deus o que nós encontramos. O nosso propósito, a nossa direção, entender que Deus fez o melhor para os nossos pais. Eles estão descansando no Senhor, sem dor, sem tristeza, sem sofrimento. E nós estamos aqui para cumprir o nosso propósito, porque ainda é o nosso tempo de cumprir o propósito nessa terra. Em algum momento nós iremos nos encontrar com eles e nós estaremos ao lado de Deus, descansando num local onde não existe mais dor nem sofrimento. Então, por agora, aquieta teu coração, confia no Senhor e enxergue que Deus é um Pai amoroso. Ele não quer ver você sofrer. Ele não tirou o seu ente querido para te fazer sofrer, para te punir, seja qual for a sua culpa. Você não teve culpa, era o momento. Estava marcado no livro da vida o dia de nascer e o dia de morrer. Se aconteceu, foi porque Deus permitiu. Independente de que hospital, independente de que maneira for, Deus permitiu, porque essa era a vontade dele. Então creia, descanse o teu coração e confie. Tenha um propósito, até na sua dor. É isso aí. Que Deus esteja com você em todo o tempo, tá bom? Um beijo e vai viver o teu propósito e honrar os teus pais. Se você está aqui é porque ainda tem uma missão na tua vida, então vai cumprir essa missão, tá bem? Beijo grande. Beijo, fica com Deus.